Assim, você acabou de colocar alguns pontos que eu também concordo, que é a carga tributária e outros pontos que deixa a gente até às vezes desanimado, né? Essa política trabalhista confusa, essas coisas meio. Seria mais algum desafio, assim, um desafio maior para o empreendedor? Eu acho que uma das coisas principais desse Brasil é a insegurança jurídica, Sim, tá? Além de tudo isso que a gente enfrenta, você ainda está exposto a um dia ter uma decisão de um jeito, daí a pouco eles reformam a própria decisão deles. é, E isso gera uma insegurança que eu tive, para você ter uma ideia, o mês passado nós tivemos, mês retrasado, nós tivemos aqui com o ministro do Turismo, e nós fizemos algumas perguntas a ele e geramos uma reunião com ele em Brasília. A gente estava se queixando da malha aérea brasileira, né? Especialmente na Bahia. Que eu questionei a ele, eu digo, eu não consigo entender como é que o governo investe milhões de reais, como investiu no aeroporto de Vitória da Conquista, por exemplo, que é um aeroporto novo, está planejando um aeroporto novo para Porto Seguro, com também um investimento vultoso, e fica lá abandonado, porque você vai ter um, dois, três voos por semana, e agora você tem que sair daqui, vai a São Paulo para voltar para Vitória da Conquista. E vice-versa, quando você sai de sim, Vitória da Conquista, a sim. mesma coisa. Tem casos de pessoas que saem de Vitória da Conquista às 10 horas da manhã, vai chegar em Salvador às 6 da noite. É um absurdo isso, né? Pois é. Como é que Então, cresce? aí ele estava me dizendo o seguinte, que isso é dada a dificuldade de atrair novas companhias aéreas para o Brasil, devido à complexidade da nossa legislação. Porque ele estava dizendo, olha, a TAM, por exemplo, ele citou dois exemplos. A TAM tem 35% das operações dela no Brasil e tem 95% dos processos contra ela no Brasil. Aí a gente fica, mas a TAM, tudo bem, trabalhistas é uma imensidão. Então, eu vou dar um outro exemplo. A Delta tem 15% das operações mundiais dela no Brasil e tem 65% das ações contra ela no Brasil. Olha que coisa. Então, a insegurança jurídica Hum. gera esse tipo de coisa. Você não tem concorrência, você tem sempre alguém querendo tirar proveito de alguma coisa e o empresário fica sempre refém Esse dessas coisas, peso é né? muito Então, complicado. isso é um problema seríssimo que eu digo que a gente enfrenta para ser. Qual é o empreendedor que arrisca seu capital que não quer crescer? Sim. Quando ele cresce, ele gera renda, ele paga impostos, né? Ele faz a economia girar, crescer. Nós somos um país que estamos há anos crescendo a 1,8%, 2%. É Nós precisamos horrível. crescer a 5%, 6% ao Olha o ano. tamanho que nós Mas não somos. conseguimos fazer isso, por quê? Porque nós temos uma legislação antiquada, paramos no meio do caminho com a reforma trabalhista, que precisa ser mais modernizada, precisa se olhar com muito carinho toda essa legislação brasileira. O Estado agora está se fazendo uma reforma tributária que tem mais de não sei quanto tempo, não se chega a conclusão nenhuma. O que o governo deveria fazer era diminuir o tamanho do Estado para entender qual é a necessidade de arrecadação para permitir que o empresário cresça, que gere emprego, que abra novos negócios. Não, se faz a reforma tributária com a perspectiva de se aumentar, principalmente na área de serviços, absurdamente a carga tributária. Quem é que vai abrir negócio desse jeito? Fica Né? Se o complicado. Estado, ao invés de diminuir de tamanho, só faz crescer, crescer, crescer. Então, cada hora precisa mais de arrecadar. E quem paga é a sociedade de um modo geral. E isso é muito complicado, porque quando você pensa nos insumos, para um estúdio desse aqui, quando você vai comprar uma câmera, quando você vai comprar, você já recebe em cima do equipamento uma carga tributária exorbitante. Porque se você for montar o mesmo estúdio nos Estados Unidos, é Ah, outra coisa. com certeza. Então, assim, você não tem incentivo nenhum, você não tem nada. O preço que chega para a gente aqui, às vezes até eu fico conversando, é muito caro. Para a gente colocar o que tem de tecnologia aqui, a gente paga caro para isso. E eu estou admirado com a sua força de você fazer o que você fez aqui. Porque eu sei que não é fácil. Sim, Esse tipo de equipamento todo que você tem aqui é caríssimo e normalmente é taxado sim, como bem supérfluo, né? sim. Ou seja, a carga tributária dele é muito maior muitas vezes. Isso é que o governo tem que enxergar. O sujeito, quando quer empreender,
Ele não quer empreender para ele ficar sozinho no balcão. Ele quer empreender, ele vai gerar renda. Com isso, ele vai gerar empregos, que vai gerar empregos indiretos, que vai gerar consumo, e por aí vai. É um círculo que vai girando. E quem banca tudo isso? O empresário. Eu digo sempre o seguinte: eu tenho uma tese que eu digo o seguinte: nós, empresários, é quem geramos emprego. E geramos emprego dentro do governo também, porque Sim. quando a gente paga os impostos, é esse imposto que gera os novos empregos que o governo diz que cria. O governo não cria emprego nenhum, quem cria sempre é o empresário. É ele que arrisca o capital dele, é que está ali exposto às ações, que muitas vezes corre o risco de. Se ele errar, às vezes, no recolhimento de um imposto, a multa é gigantesca. Enorme. Agora, quando você tem alguma coisa para receber do governo, espere. Aguarde, Pois sente é, e reze. pois é. É complicado, vou dizer, viu?